Vejam que essa abençoada diz em Filipenses capítulo 2, verso 3. Ela falou Efésios 2:3, mas é Filipenses 2:3. Confiram que eu vou colocar o estudo bíblico de Filipenses 2:3 e vejam se corresponde com o que ela falou. Não confunde o ser humilhado com o se humilhar. Os humilhados serão exaltados. Não, é aquele que se humilha que receberá a exaltação do Senhor. E a exaltação do Senhor não é medalha, palco, holofotes. Não, é você ter a honra de estar com Ele. Essa é a exaltação dele, essa é a honra do Senhor. As pessoas pegam essa palavra e trazem para o seu próprio ego. Fulana me humilhou, ela vai ver só quando Deus me exaltar. Não é assim não, meu amor. Muito pelo contrário. Escuta só o que a palavra diz. Está lá em Efésios 2:3. Nada façais por contenda, ou seja, não faça nada por rixa, por briga, por picuinha com os outros. Ou por vanglória. Não faça nada para o seu próprio mérito, para você se vangloriar, para você ser exaltado. Mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Então, independente de quem seja, você tem que considerar a outra pessoa como sendo superior a você. Lembra de Jesus Cristo? Deus soberano aqui na terra que lavou os pés dos discípulos, ou seja, ele considerou os discípulos superior a si. E ele fez isso para nos ensinar. Então não confunda o ser humilhado com o se humilhar. Quando o se humilhar significa você saber que você nada pode fazer sem o Senhor. É você colocar a sua vida nas mãos dele, é você entregar, é você confiar. É você saber que você não é capaz, que você não tem força, que você não é nada sem Deus. Isso é o se humilhar. E assim você receberá a honra, a exaltação de estar com ele, a honra da salvação. Então não confunda lé com cré, para você não acabar se perdendo na palavra do Senhor, usando o seu próprio ego. Estudo Bíblico, Filipenses 2 verso 3. Nova tradução na linguagem de hoje. Introdução, Filipenses 2 verso 3 é um chamado à humildade e ao altruísmo, inserido num contexto maior de exortação à unidade e à imitação de Cristo. Este versículo, aparentemente simples, é fundamental para a vida cristã, pois desafia a nossa tendência natural ao egoísmo e nos convida a uma transformação radical de mentalidade e comportamento. Ele serve como uma ponte entre a exortação à unidade nos versículos iniciais e o exemplo supremo de humildade encontrado em Cristo Jesus nos versículos subsequentes. Contexto histórico: a carta aos Filipenses foi escrita por Paulo durante seu aprisionamento, possivelmente em Roma. A igreja em Filipos era uma comunidade que Paulo amava profundamente, tendo sido a primeira igreja fundada por ele na Europa. No capítulo 2, Paulo aborda a questão da unidade e da humildade dentro da igreja. Havia, possivelmente, tensões e rivalidades, motivadas por ambições pessoais e busca por reconhecimento. O contexto cultural da época, marcado por hierarquias sociais rígidas e uma busca constante por honra e status, tornava ainda mais difícil a prática da humildade. Paulo, ao escrever, busca confrontar essa mentalidade, apresentando Cristo como o exemplo perfeito de humildade e serviço. A menção de Timóteo e Epafrodito, nos versículos posteriores, também ilustra a importância do serviço abnegado e da preocupação com o bem-estar dos outros. Interpretação: Filipenses 2 verso 3 nos instrui a evitar ações motivadas por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios.
A palavra interesse pessoal, egoísmo, aponta para a tendência humana de priorizar os próprios desejos e ambições acima das necessidades dos outros. Desejos tolos de receber elogios, vaidade, revela a busca por aprovação e reconhecimento como um motivador perigoso, que pode levar à competição e à divisão. Em contraste, Paulo exorta os filipenses a serem humildes e considerarem os outros superiores a vocês mesmos. A humildade, neste contexto, não é uma falsa modéstia, mas sim um reconhecimento genuíno do valor dos outros e uma disposição para servi-los. Considerar os outros superiores não significa necessariamente acreditar que os outros são mais talentosos ou importantes, mas sim tratá-los com respeito e deferência, colocando as suas necessidades acima das nossas. Teologicamente, esta exortação reflete o caráter de Cristo, que, sendo Deus, se humilhou e se fez servo. Filipenses 2 versos 6 ao 8. A Trindade se manifesta na ação de Cristo, que se humilha por amor ao Pai e ao Espírito Santo, demonstrando o amor e a unidade perfeitos que devem ser o modelo para a Igreja. Para os crentes contemporâneos, este versículo desafia a cultura do individualismo e da autopromoção. Significa praticar a empatia, ouvir atentamente os outros, e estar disposto a sacrificar o próprio conforto e conveniência em prol do bem-estar da comunidade. Implica reconhecer que todos os membros do corpo de Cristo são importantes e que cada um tem dons e talentos únicos para contribuir. Veja as referências. Romanos 12 verso 10, amem uns aos outros com amor fraternal e se esforcem para honrar uns aos outros mais do que a si mesmos. Este versículo reforça a ideia de colocar os outros em primeiro lugar e buscar honrá-los. Assim como Filipenses 2 verso 3, Romanos 12 verso 10 desafia o egoísmo e promove a humildade como um princípio fundamental da vida cristã. Ambos os versículos enfatizam a importância do amor fraternal e da consideração pelos outros como expressões práticas da fé. Mateus 20 versos 26 ao 28, mas entre vocês não deve ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser o maior, que sirva os outros, e quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de todos. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Este ensinamento de Jesus ilustra perfeitamente o princípio da humildade e do serviço. Jesus, sendo o Filho de Deus, se fez servo e deu a sua vida pela humanidade. Este exemplo supremo de sacrifício e abnegação é o modelo para todos os seus seguidores. A conexão com Filipenses 2 verso 3 reside na ênfase em colocar os outros em primeiro lugar e buscar o bem-estar da comunidade, em vez de buscar poder e reconhecimento pessoal.